Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje da página 173 a 176 da sua apostila, e o assunto é orações subordinadas adverbiais. Essas orações, as subordinadas adverbiais, são orações que vão exercer dentro do período a função de adjunto adverbial. Ou seja, nós sabemos que o adjunto adverbial, ele virá representado por um advérbio, por uma locução adverbial, mas sabemos que às vezes é uma oração que vai fazer o papel do advérbio, que vai ter a função do advérbio. Então, essa oração que você vai chamar de subordinada adverbial vai funcionar dentro do período como adjunto adverbial do verbo da oração principal, tendo a mesma função que o advérbio teria nessa estrutura frásica. Acrescentam ao período uma circunstância e vão estar iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas, ou seja, quando nós tivermos a oração subordinada desenvolvida, ela aparece com a conjunção, ou com uma locução conjuntiva. Mas nós vamos ver também que, principalmente as adverbiais, costumam muito vir na forma de reduzidas, quando não vão apresentar conjunções. Mas na hora que chegar esse momento, nós vamos entendê-lo também. Bom, são classificadas conforme a circunstância que expressam. E existem, assim, diversos tipos de orações subordinadas adverbiais. E nós temos que observar especificamente, que é muito importante a gente saber interpretar a circunstância que ela vai exercer dentro da oração, porque você não pode querer decorar as conjunções subordinativas adverbiais. Então, nós vamos reconhecer a oração e interpretar para chegarmos à classificação dela, com certeza de que vamos acertar, ok? Antes de adentrarmos especificamente nas subordinadas adverbiais, recordemos aqui, esses exemplos. Com esses exemplos, vamos recordar os 3 tipos de orações subordinadas que estamos estudando nestas últimas aulas e que vamos terminar estudando hoje. Admiro pessoas, você tem o verbo admirar. Então, admiro pessoas já é uma oração. Que se esforçam, tem o verbo esforçar-se, então é outra oração. Você repara que esse que está ligando as duas orações e ele é possível de ser substituído por, no caso aqui, as quais. Admiro pessoas as quais se esforçam. Então aí você vê que este que resgata o nome pessoas, motivo pelo qual eu vou chamá-lo de pronome. Esse nome que ele resgatou está antes dele, né? Veio na oração anterior, então ele se relaciona com o termo da oração anterior, ora que eu chamo de pronome relativo. E aí você já sabe, quando você identificou uma oração introduzida no período por um pronome relativo, você já sabe que esta oração é subordinada adjetiva e com vírgula explicativa, sem vírgula ela é restritiva. Só para recordar o que nós já estudamos. Perfeito. Aí você vê que ela tem uma função adjetiva, só para recordar tudo sobre ela. Ela é função adjetiva porque ela faz referência a nome. Quem pode caracterizar nome é o adjetivo. Então, ela está fazendo a função que um adjetivo faz, motivo pelo qual você a está classificando como oração subordinada adjetiva. E o adjetivo, ele pode ter 2 funções sintáticas. Uma delas é adjunta de nominal. Quando a oração for subordinada adjetiva, ou seja, uma oração que vem introduzida por um pronome relativo, uma oração que faz a função adjetiva dentro do período, você tem uma oração com a função sintática de adjunta de nominal no período, ok? Função sintática de adjunta de nominal. Então, aí é tudo sobre orações subordinadas adjetivas. Então, você recorda neste exemplo 1. Vamos ao exemplo 2. Aqui você tem o verbo confessar e o verbo surpreender. Confesso que sua visita me surpreendeu. Então, você
Repara aqui, primeira oração, eu confesso, com o sujeito oculto eu confesso, do mesmo jeito da oração anterior, eu admiro. Então, ambas vieram com sujeitos ocultos na oração principal. E aqui eu também vou chamá-la de oração principal, porque se eu disser só confesso, você pergunta, confessa o quê? Então eu vou dizer confesso o qual não dá certo. Então já sei que este que aqui não é pronome relativo, mas é possível que eu diga confesso isso. Quando eu posso substituir uma oração inteira no período pelo isso ou disso ou nisso, eu tenho duas certezas. A primeira certeza é que a conjunção que introduziu esta oração é uma conjunção subordinativa integrante e que esta oração é subordinada substantiva. Isso quer dizer, entre outras coisas, que é uma oração que vai ter dentro do período uma função substantiva, ou seja, ela exerce dentro do período uma função que é própria de ser exercida por um substantivo, razão pela qual ela recebe o nome de subordinada substantiva. Como eu sei que os substantivos, eles podem ser sujeito na oração, podem ser objeto direto, pode ser objeto indireto, então aí eu analiso a oração principal e vejo que ela é constituída de um sujeito oculto e um verbo que é transitivo, porque quem confessa, confessa algo. Confesso o quê? Não há preposição exigida por esse verbo junto com o seu complemento, então o verbo é transitivo direto e esta oração veio exercer a função de um objeto direto. Ora que eu a classifico como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, ela vem introduzida por uma conjunção integrante, ela pode ser substituída pelo demonstrativo isso, e ela tem a função substantiva, porque a função que ela vem exercer dentro do período é própria de ser exercida por um substantivo. Então, aqui você recordou as orações subordinadas substantivas. E vamos para a terceira oração subordinada. A cidade foi alagada, aqui eu tenho o verbo ser no pretérito perfeito, porque o rio transbordou, aqui eu tenho o verbo transbordar também no pretérito perfeito, então eu tenho duas orações. Aí você pode, muito cuidado agora, porque você poderia falar, mas eu as entendo como orações independentes uma da outra. Realmente isso, a noção, principalmente na primeira, que a cidade foi alagada, a gente já compreende que ela tem sentido completo sozinha. Mas é aí que entra toda a noção que nós temos de adjunta adverbial. Uma adjunta adverbial, ele é um termo acessório da oração. Ou seja, ele acrescenta uma informação a mais no período, mas ele pode ser dispensado. Então, eu já estou caminhando para dizer que essa oração não é nem adjetiva e nem substantiva. Porque as duas, elas estão intimamente ligadas a um nome ou um verbo da principal e não é apenas uma circunstância. Então, eu também não posso colocar isso aqui, a cidade foi alagada, isso, não tem jeito de eu colocar isso. Se eu coloco, eu tenho que tirar porque não faz sentido. A cidade foi alagada, o qual o rio transbordou, tenho que retirar também. Então, o que eu fiz? Eu acabei de retirar a possibilidade de ela ser adjetiva e de ela ser substantiva. Então, só existem três subordinadas, adjetiva, substantiva e adverbial. Então, neste momento, eu tenho certeza que este porquê não é relativo, porque não existe porquê junto que seja pronome relativo, então ela não é adjetiva. Ele não é uma conjunção subordinativa integrante, porque eu não posso colocar isso aqui, então sobrou para que ele seja uma conjunção subordinativa adverbial, ou seja, este porquê vem introduzir no período uma circunstância, ou seja, o que foi, vamos ver, vamos analisar que circunstância é essa. A cidade foi alagada porque o rio transbordou.
o rio transbordar foi a causa de a cidade ser alagada. Então, é aí que eu sei que ela é subordinada, porque o rio transbordou aqui, ele tem um motivo específico para que eu diga. É para eu mostrar para você a razão de eu dizer que a cidade foi alagada. Então, aqui já trouxe a causa. Então, isso é uma circunstância da oração principal. E é uma circunstância de causa. Então, já excluímos adjetivo e substantivo, então você sabe perfeitamente que ela é uma oração subordinada adverbial. E você já analisou que ela está trazendo aqui no período a causa de ter acontecido o primeiro fato, o fato que está na oração principal. É a hora que você a chama de oração subordinada adverbial causal. Então, aqui, com estes 3 exemplos, você estava apenas recordando os 2 tipos de orações subordinadas que você já estudou, para que você saiba passar por eles e se excluir a possibilidade de adjetivo e de substantivo, você saberá que está diante de uma oração subordinada adverbial. Tendo certeza que ela é adverbial, repare que ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classificações. Então, antes de se desesperar para pensar como é que eu vou decorar, não vai. Primeiro, porque decorar não é importante, importante é você compreender. Então, para que você chegue a classificar a oração subordinada adverbial num desses 9 tipos que estamos mostrando aqui, você primeiro tem que saber reconhecer a oração subordinada adverbial. E já fizemos isso no slide anterior. Então, se ainda tem alguma dúvida, reestude o slide anterior, viu? Repassa tudo, que aí você vai ter segurança. Não, agora eu tenho certeza que ela é adverbial. Ótimo, tem certeza que sabe reconhecer uma adverbial, pode ter certeza que saberá também classificar. Primeiro, não podemos decorar por esse motivo aqui. Veja, nas causais, aqui, ó, você tem a palavra como aqui nas causais. Você tem a mesma palavra como aqui nas comparativas. E você tem a mesma palavra como aqui nas conformativas. Então, aí está o motivo que você não pode querer decorar, certo? Você tem também aqui, olha, nas condicionais aqui, ó, você tem o desde que, a condicional. Aqui você não tem ele escrito aqui na temporal, mas você pode ter certeza que desde que pode ter sentido temporal também. Então, enfim, está comprovado que nós não temos que decorar, nós temos que interpretar. Então, todas as vezes que você tiver o período, você olha lá. Ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro. Você pode observar que a segunda oração é exatamente a causa, motivou o acontecimento da primeira. Então, você tem causa, você tem motivo, você tem razão do efeito. O efeito de não fazer o trabalho foi porque não tinha o livro. Então, é a hora que você vai chamar este porquê de conjunção subordinativa adverbial, então, automaticamente, ela é uma oração subordinada adverbial e causal, porque você está vendo que ela é a causa, o motivo de ter acontecido a primeira. Olha, ela fala mais que um papagaio. Repare que quando você fala, aqui tem o verbo falar, aí você vem aqui e fala assim, ela fala mais, seria uma oração, que um papagaio, a outra. Mas você logo repara e fala, mas não tem verbo na outra? Aí você tem que observar que especificamente com as comparativas, ou seja, aquela que vai trazer ideia de comparação, a oração subordinada adverbial comparativa poderá, às vezes, vir com o verbo elíptico, com o verbo apenas implícito, porque em geral ele é o mesmo verbo da oração principal. Veja bem, ela fala mais que um papagaio fala, certo? E você está vendo que está comparando a pessoa ao papagaio, certo? Ou seja, comparando esse ato de falar entre a pessoa e o papagaio. Então, é lógico que essa segunda oração é comparação. Então, você vai classificá-la como oração subordinada adverbial
comparativa e você é perfeitamente capaz de ler o período e ver que ali ocorreu uma ideia de comparação. Além de que você vê logo que não pode colocar isso, não pode colocar o qual, eliminando a possibilidade das outras subordinadas. Na concessiva, você vai trabalhar com a ideia de que concessão é uma contradição. Então, quer dizer que uma ideia vai contrariar a outra, certo? Então, se você for ao dicionário, então vai ter uma definição sobre a concessão mais difícil de você gravar. Então, grava só que é uma contradição e perfeito. Mas vai ser aquela oração que, embora tenha possibilidade de impedir o acontecimento da outra, não o impede, certo? Veja bem, embora estivesse cansada, fui ao shopping. Então você observa que a ideia de estar cansada poderia ter feito com que eu ficasse em casa. Mesmo assim, eu não fiquei, apesar de cansada, olha, eu fui ao shopping. Então, quer dizer, esta primeira ideia aqui é uma ideia concessiva, ou seja, contradiz a segunda. Está cansado, então tem que ficar em casa. Mas não, foi ao shopping. Então, estar cansada é uma ideia que tinha tudo para impedir o acontecimento da outra oração, mas não impediu. Então, embora esteja cansada, introduzida pela conjunção subordinativa adverbial, embora, traz uma ideia de contradição. Então, você vai classificar esta primeira oração aqui como oração subordinada adverbial concessiva. E esta segunda que é a principal. Veja bem que nos dois exemplos anteriores, a oração principal veio primeiro, depois que veio a subordinada. Mas, especificamente com as subordinadas adverbiais, é muito comum, às vezes, é muito comum a subordinada vir antes da principal. Elas podem mudar de lugar. Aí comprova mais uma vez que ela é adverbial, porque se ela exerce função de adjunta adverbial dentro do período, nós já estudamos que a adjunta adverbial é um termo acessório da oração que pode vir em qualquer lugar, pode vir no início, no meio, no final do período, certo? Então, se a oração é adverbial, ela pode fazer o mesmo. Então, isso também ajuda você a ter certeza que aquela oração é a subordinada adverbial. Agora, as adverbiais podem trazer também a ideia de condição. É quando você vai classificar a conjunção como conjunção subordinativa adverbial condicional e a oração como oração subordinada adverbial condicional. Veja, se ela tivesse estudado, então tivesse estudado é uma locução verbal formando a primeira oração. Tiraria é o outro verbo formando a segunda oração. Tiraria uma nota melhor. E é lógico que nós já conhecemos muito bem o se, que em geral, se ele tem sentido de caso, você já sabe que é uma condição, porque tem que observar isso, porque o se pode ser outras coisas também, mas aqui é caso ela tivesse estudado, então realmente aqui é uma condição, e estudar era a condição para que ela tivesse conseguido uma nota melhor. Então, aqui colocou a condição para a outra acontecer, mas é a segunda que é a principal, porque a subordinada é a que vem com o conectivo, com a conjunção. Mas podemos ter também a ideia de conformidade, ou seja, de estar de acordo, conformidade da ideia de algo que está de acordo, que está nos conformes, vamos dizer assim. Se você perceber a ideia de estar nos conformes, de estar de acordo, então você vai ter conjunções, uma conjunção subordinativa adverbial conformativa, que o conforme é a mais comum, que até o nome, até a conjunção já lembra a classificação dela, e a oração vai ser subordinada adverbial conformativa. Por exemplo, segundo me disseram, veja bem que você poderia também falar como me disseram, tá vendo? Conforme me disseram, a casa é essa, a casa é essa, conforme me disseram, tá vendo? Pode mudar de lugar. Aí eu vejo que a casa é essa, não tem conectivo, então esta é a principal. A casa, e conforme me disseram, eu estou vendo que está semanticamente, né, ligado, o sentido dessa oração está ligado ao outro. Segundo me disseram, não tem sentido sozinho, mas aí quando eu digo a casa é essa, aí fez sentido, para que você veja que ela é a subordinada, está introduzida pelo
pelo conectivo, pela conjunção segundo, que você não vai confundir com numeral, porque está vendo que não está indicando uma quantidade, é uma conformidade, é estar de acordo com alguma coisa, né? Uma coisa está de acordo com a outra, então você tem oração subordinada adverbial conformativa, mas ela pode trazer também uma ideia de consequência, de resultado de alguma coisa. É aí que você vai chamar as conjunções de subordinativas adverbiais consecutivas. Então, quando você vira essa palavra consecutivo, você tem que associar a consequência. E você sabe que consequência é resultado. E a oração, então, vai ser chamada de subordinada adverbial consecutiva. Eu estava tão feliz. É uma oração. Você já tem sentido, tudo bem. Mas você observa que quando você fala que desmaiei, você sabe que esse sentido de desmaiei está intimamente ligado ao sentido que você diz que está feliz. Porque você desmaiou de felicidade. Então, está intimamente ligado ao sentido da oração principal. Então, essa é uma subordinada adverbial, porque eu não posso falar o qual e nem posso falar isso. Então, ela é adverbial. E eu estou vendo que estar feliz demais foi a causa de eu desmaiar. Então, desmaiar é consequência da minha grande felicidade, da minha intensa felicidade, é consequência. Então, eu estou aqui com uma oração subordinada adverbial consecutiva. E a conjunção é lógica, é subordinativa adverbial consecutiva. Final, quando você vira essa palavra, oração subordinada final, quer dizer que é finalidade, que é o objetivo que ela vai indicar. E veja bem, todos trabalham para que possam sobreviver. Então, todos trabalham é a nossa oração principal. Não tem o conectivo. Para que é uma locução conjuntiva que eu também poderia usar a fim de que possam sobreviver. O a fim de que, a hora que ele aparece separado, não se esqueça disso, você já sabe que é finalidade. Quando aparecer for o para, aí você pode observar que poderia ser outra coisa, mas se puder substituir por a fim de que, você já tem certeza que é finalidade novamente. Então, todos trabalham para que possam sobreviver. Então, sobreviver é a finalidade, né, que nós temos em relação ao nosso trabalho, né? É o fim, é a finalidade, o objetivo. Então, aí eu vou chamar esse para quê de locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, final, e a oração é subordinada, adverbial, final. Mas elas podem também indicar uma proporção, ou seja, proporção é uma ideia de medida, medida que aumenta ou que diminui na mesma medida de outra coisa, na mesma proporção de outra coisa. Por isso, a principal, a mais comum, é a locução conjuntiva à proporção que também, quando você vira essa palavra, você já lembra do nome, é proporcional. Então, não tem como errar. Quanto mais ela estudava, mais felizes seus pais ficavam. Então, você tem duas ideias, de ela estudar e de os pais ficarem felizes. E você vê que, na medida que ela estudava, os pais ficavam felizes. Então, uma coisa acontece na proporção da outra. Aí você já sabe, então, que esse quanto mais, aqui você vai classificar como a conjunção subordinativa adverbial proporcional, porque ele vem trazer uma ideia de proporção, e que a oração é subordinada adverbial proporcional. Olha, essas ideias aí de proporção e também a ideia de quando é de consequência, você tem que observar que elas vão ter relação, uma palavra de uma oração, né, da oração principal, vai ter relação com a outra da oração subordinada. Por exemplo, aqui na consecutiva, ó, eu estava tão feliz que desmaiei. Então, ó, esse tão, né? Não tem jeito de você falar, eu estava feliz que desmaiei. Você vê que estava tão feliz, você intensifica aqui primeiro, para depois trazer a consequência, que desmaiei. Aqui também, ó, quanto mais ela estudava, mais, aí, ó, quanto mais ela estudava, mais felizes seus pais ficavam. Então, isso é o normal na relação de proporção entre duas ideias no período. Temporais
mais fácil de todas, eu imagino, porque não tem como eu ler o período e não perceber que ali está dando uma ideia de tempo. Olha, quando eu sair, vou passar na locadora. Então, quando eu sair, é uma oração. Vou passar na locadora é outra oração em torno da locução vou passar. Então, eu vou passar na locadora quando eu sair. Então, essa ideia de passar na locadora tem um momento para acontecer. É quando eu sair. Não é qualquer hora, não. É quando eu sair que eu vou passar lá. Então, quando eu sair, trouxe uma ideia de tempo em relação à outra oração, que é a principal, mas que está em último lugar aqui, mas você sabe que pode passar para o primeiro também. Eu vou passar na locadora quando eu sair, ok? Então, agora vamos treinar. Na primeira questão, nós temos, mas o uso excessivo do aparelho é tão predominante que os pesquisadores cunharam o termo nomofobia, uma abreviatura da expressão inglesa nomobilifobia para descrever a fobia de ficar sem celular. O trecho sublinhado exprime então nós sabemos que é uma circunstância, porque olha, o uso excessivo do aparelho é tão predominante, só de falar tão predominante, que você está vendo que esta palavra da primeira oração se relaciona com o que da segunda oração. Você não pode falar é tão predominante isso, então você já viu que não é adjetivo, é substantiva. Você não pode colocar o qual não é adjetivo. Então só tem adjetivo, substantivo e adverbial. E as adverbiais, elas trazem uma circunstância para o período e aqui você está vendo que não é oposição, não é uma finalidade, não é o objetivo da outra, não é condição para a outra acontecer e nem a causa. A segunda não é a causa da primeira, é a consequência da primeira. Veja bem, o uso excessivo do aparelho é tão predominante, quer dizer que usar muito o aparelho é que é a causa de os pesquisadores cunharem o termo nomofobia. Então, essa é a causa, a oração principal é que trouxe a causa, mas a que está grifada é a consequência. Okay? Então, toma cuidado com esse detalhe. Às vezes, a gente sabe que ele tem causa e tem consequência e acha que a segunda, que a que está grifada, às vezes, é que é a causa. Saiba que causa é o que acontece primeiro, mesmo que oração não estivesse primeiro, viu? Mas a consequência é o que acontece depois. Primeiro tem que ter a causa, depois haver a consequência. Então, daí você vê realmente que só aconteceu isso aqui por causa de ter acontecido esse outro fato do uso excessivo. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Bom, então, confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las, trocar as línguas agora, desde que a razão não trabalhe. Então, certo, se estiver trabalhando com a razão, não vai confundir, certo? Mas o fato é, desde que a razão não trabalhe, será que é a causa de acontecer o anterior? A condição, concessão, consequência ou oposição? Então, você tem que interpretar assim, olha, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Então, está claro que isso aqui é a condição para ser fácil trocá-las. Se não trabalhar com a razão, pode trocá-las. Isso é a condição, é a letra B. E você sabe que o desde que pode trazer ideia de tempo e pode trazer ideia de condição, que nós já grifamos agora mesmo no quadro anterior, no quadro do slide que vimos mais atrás, certo? Então, já fica mais fácil também quando a gente sabe que ela poderia ser uma das duas coisas. E o tempo nem apareceu aqui, apareceu a condição. E o mais importante é você interpretar. O avanço tecnológico é tanto que os buscadores web podem reconhecer perguntas feitas com linguagem natural e até mesmo a voz humana. Isso aconteceu aqui nas linhas 6 e 7. Então, você tem aqui a pergunta, né, o enunciado dizendo que expressa, que essa oração expressa em relação anterior a circunstância de, então você lê lá, hoje já se vive essa realidade de tecnologia
de tecnologias digitais e superconectividade, onde a informação é o bem mais valioso. O avanço tecnológico é tanto, o avanço tecnológico é tanto que você observa que por causa do avanço tecnológico acontece isso aqui, ó. Os buscadores da web podem reconhecer perguntas, então isso aqui é a causa, isso aqui tem que ser a consequência, certo? Aqui eu tenho a causa, o avanço tecnológico é a causa, e aqui eu tenho exatamente o que eu busco, consequência, letra E, ok? Assinale a alternativa que apresente o tipo de circunstância estabelecida pela oração subordinada em destaque. Se ele tentar fazer torrada, é capaz de esquecer que tem que ligar a torradeira na tomada. Bom, o se já é bem conhecido da gente. Então, se ele tentar, eu posso falar caso ele tente, né? Caso ele tente, só de eu poder trocar as duas, se por caso, eu tenho certeza que eu estou com uma ideia de condição. E para que ele seja capaz de esquecer que tem que ligar a torradeira, primeiro ele tem que ser capaz de tentar fazer a torrada, né? Então, é a condição para que ele esqueça de ligar a torradeira. Quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Você está vendo que aqui nos parece uma ideia de medida. Estou medindo duas coisas: o crescimento da riqueza e o aumento da péssima distribuição dos bens. Então, quer dizer, quanto mais cresce um, mais aumenta a péssima distribuição do outro. Então, você vê que está numa relação de proporção. Quando você pensar em medida, você pensa em proporção. Então, aí eu vou para proporcionalidade e vai observando. Se você está vendo que esse quanto mais veio trazer uma ideia de proporcionalidade, então você tem que saber que ele está introduzindo aqui no período uma oração subordinada adverbial proporcional. Qual das orações subordinadas a seguir é adverbial, oração subordinada adverbial final, quer dizer, aquela que nos traz a ideia de finalidade, cuja principal locução conjuntiva é a fim de que, a fim de que às vezes o que não aparece, aparece só a locução prepositiva, a fim de, mas é a mesma ideia. Orai, porque não entreis em tentação. Orai, a fim de que, ou para que não entreis em tentação. Pronto, já achou a ideia de finalidade. A finalidade de orar para não entrar em tentação, para que você consiga este objetivo aqui de não entrar em tentação, você precisa orar. Então, não entrar em tentação é a finalidade de eu orar, certo? Agora, fomos a pé porque ficamos sem gasolina. Ficar sem gasolina não é a finalidade de nada, é a causa, né? Ficar sem gasolina foi a causa de nós irmos a pé. Fomos dormir porque é tarde. De novo eu tenho aqui, ó, porque é tarde. Ser tarde foi a causa de nós irmos dormir. Por que vocês foram dormir? Porque já era tarde. Então causou o fato de nós irmos dormir. Aquele é o cão porque fui mordido. Você pode observar que aqui você poderia dizer assim, aquele é o cão pelo qual fui mordido. Então, se deu o qual aqui, e você está vendo claramente que está se referindo ao cão, quer dizer, um nome anterior, se deu o qual, você sabe que esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva, porque deu o qual aí. Mesmo que chova, iremos à praia. Iremos à praia, mesmo que chova. Já posso mudar de lugar, mas é sempre, mesmo que, é sempre uma ideia de concessão. Então, ela é uma oração, ela é subordinada, ela é adverbial, mas ela é concessiva e nós estávamos procurando a final, que dá a ideia de finalidade. Encontramos na letra A. Vimos mais um tipo de adverbial aqui. Aqui na letra B e C também vimos outro tipo de oração subordinada adverbial, só porque indicando causa, então elas são causais.
E aqui ainda recordamos na letra D, uma oração subordinada adjetiva, porque foi introduzida pelo relativo. Ótimo. Marque a alternativa que apresenta uma oração subordinada adverbial concessiva. Você tem que gravar sempre. Concessiva traz aquela ideia de contradição, aquela que poderia impedir o acontecimento da outra, mas mesmo assim não impede. Quando você saiu, Maria Clara chegou. Então, eu estou marcando, é o momento que a Maria Clara chegou, quando você saiu. Então, isso aqui é uma subordinada adverbial temporal. Está marcando a ideia de tempo, não está contrariando nada. Se eu tivesse dinheiro, compraria hoje o sapato. Para eu comprar o sapato, eu tinha que ter dinheiro. Então, esse se eu tivesse dinheiro, veio trazer, foi a condição para eu comprar o sapato. Então, ela é subordinada adverbial, sim, mas é condicional. Caso eu tivesse dinheiro. Fizemos a vistoria conforme a solicitação dos auditores. Então, quer dizer que a ideia da primeira oração aconteceu de acordo com a ideia da segunda, que é o jeito que os auditores solicitaram. Então, eu tenho aqui, fizemos a vistoria conforme a solicitação dos auditores. Na realidade, aqui, olha, eu tenho só um verbo, então quer dizer que eu tenho só uma oração, conforme a solicitação dos auditores. Então, mas eu tenho a ideia de conformidade, não de concessão, como a questão está pedindo, ok? Fizemos a vistoria, então é só uma adjunta adverbial de conformidade que você tem aqui. O professor não concordará com sua opinião, por mais que você insista. Veja bem, você vai insistir. Vai adiantar? Não, ele não concordará com sua opinião. Então, quer dizer que, por mais que você pratica essa aqui, né, não vai mudar a outra. Então, mas tinha tudo para mudar, porque você vai insistindo, ele poderia se cansar da sua insistência e concordar com sua opinião, mas não vai mudar. Essa é a ideia da concessão, certo? Tem tudo para poder esta aqui, tem tudo para impedir esta, mas não vai impedir, certo? Essa é a ideia da concessão. O período que contém uma oração subordinada adverbial consecutiva, ou seja, aquela que traz uma ideia de consequência, de resultado provocado pela outra. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Olha, a primeira oração não é consequência, a primeira oração é tempo. Então, ela é adverbial temporal e não consecutiva. A dona era uma velha balofa de peruca mais negra do que a asa da graúna. Então, a peruca era mais negra do que a asa da graúna é. Tá? É comparando, está fazendo uma comparação. Então, você tem uma oração subordinada adverbial, sim, mas comparativa. Devia estar pensando em outra coisa, é uma oração. Quando soltou uma baforada tão densa, então até aqui já é outra oração, né? Tão densa, ó, soltou. Então, essa aqui trouxe uma ideia de tempo. Mas, olha aqui, ó, soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. Por que você precisou desviar a cara? Ah, porque ele soltou uma baforada tão densa, então quer dizer que soltar uma baforada é causa de você desviar a cara. Então, precisei desviar a cara, aqui sim tem uma oração que trouxe ideia de consequência. Só porque eu tenho 3 orações. E dessa segunda aqui, ela traz ideia de tempo em relação à primeira, mas ela também traz uma ideia de causa para a oração que veio depois dela, certo? Então, se ela é a causa, esta é a consequência e é o que nós estávamos procurando. A última, ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos chinelos de salto na escada. Bom, ficamos nos olhando é uma oração com sentido completo. Rindo é outra também com sentido completo. Então, até aqui nós temos uma ideia de coordenação. Enquanto ouvíamos, vem trazer a ideia de tempo. Então, aqui
é temporal, certo? Então, letra C. Esterco, respondeu Oscar, farejando aborrecimento. Por quê? Não lhe cheira bem? Então, alguém perguntou o que era para o Oscar e o Oscar respondeu esterco. Aí ele já viu que parecia que ia ter problema. Então, por isso que diz aqui, ó, respondeu Oscar, farejando aborrecimento, enquanto ele respondia para outra pessoa que era esterco, né? Então, isso aí fez com que esse farejando aborrecimento, você tem uma oração, porque você tem um verbo. Só que o verbo aqui está no gerúndio. Está no gerúndio, tudo tem que observar. Por quê? Porque é uma forma de eu reduzir as orações, certo? Então, é aí que eu vou chamar essa oração aqui de oração reduzida. Ó. Respondeu Oscar, em vez de falar assim, ó, o que farejava, ou enquanto farejava, né? Falou farejando aborrecimento. Então, você reduziu, você não precisou colocar outras palavras, mas você não conjugou o verbo nem no presente, nem no pretérito, nem no futuro. Você colocou numa forma nominal, que aqui é o gerúndio, porque termina em NDO. É a hora que eu a chamo de reduzida de gerúndio. Mas ela pode ser adequadamente substituída por uma oração desenvolvida. A desenvolvida quer dizer, vai estar com conjunção ou locução conjuntiva, mais verbo conjugado, ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro, certo? Então, olha lá, oração reduzida é a que vem sem conectivo, ou seja, sem a conjunção, mais verbo numa forma nominal. Isso é comum, qualquer tipo de oração subordinada, mas principalmente com as subordinadas adverbiais, é muito comum a gente reduzir. Em vez de eu aplicar conjunção e verbo conjugado, eu escrevo sem conjunção, né? Com muitas é possível fazer isso. E coloco o verbo numa forma nominal, que é infinitivo, que é o gerúndio ou o particípio. Ótimo. Então, aqui, eu já sei que a banca está me pedindo, me dando uma oração reduzida, me pedindo uma desenvolvida. Então, a desenvolvida é com conjunção. Então, quando você olha aqui, ó, na letra C, após farejar aborrecimento, que é o verbo não está conjugado, então já sei que ela não está desenvolvida. Sem deixar de farejar, a mesma coisa, o verbo está no infinitivo, então ela não está desenvolvida, ela está reduzida. Ao farejar, a mesma coisa, o verbo não está conjugado, não tem conectivo, então ela não está desenvolvida, ela continua reduzida. Então a resposta tem que estar aqui, entre A e B. Aí como é que eu decido? É enquanto farejava ou quando farejou? Então você vai observar que todas as duas dão ideia de tempo, mas uma dá ideia de, parece que primeiro ele farejou, né? E depois da ideia que aconteceu depois que ele respondeu. E aqui, enquanto farejava, parece que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, você vai observar lá qual é o sentido que tem. Olha, esterco, respondeu Oscar, farejando aborrecimento. Então, quer dizer que o que nos parece aqui é que quando Oscar estava respondendo, ele já estava farejando aborrecimento, certo? Então, o contexto mais adequado é o da letra A. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Respondeu Oscar farejando. Então, quer dizer que enquanto ele respondia, ele já estava percebendo que ia ter aborrecimento ali. Então, por isso que fecham na letra A. Por dois motivos. O primeiro motivo é que é o contexto de acontecer simultaneamente. Segundo, porque a banca te pediu desenvolvida. Então, precisa ter a conjunção, que é o enquanto, e o verbo conjugado. E aqui está conjugado no pretérito imperfeito. Assinale a alternativa correta para a classificação da seguinte oração. Sem limparem a casa, não iremos ao shopping. Então, você já está vendo que nós temos duas ideias, de limpar a casa e de ir ao shopping. Mas você observa que essa ideia de ir ao shopping só vai acontecer se limpar a casa, porque a pessoa já disse que sem limpar a casa não vamos ao shopping, certo? Não vamos.
Então, pronto, já vi que esta primeira é a condição para que aconteça a outra. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. E aqui já falou que ela é reduzida, não tem outra que tem condicional, então você já sabe que aqui é a resposta e você já sabe o conceito de reduzida. Não apareceu a conjunção e o verbo está no infinitivo, claro, flexionado, está no plural, porque se refere, por exemplo, a vocês. Sem vocês limparem a casa, não iremos ao shopping, certo? Mas eu poderia falar assim, ó, sem que limpem a casa, aí nesse caso, sem que limpem a casa, eu coloquei a conjunção e conjuguei o verbo. Que eu limpe, que tu limpes, que ele limpe, que eles limpem, certo? Aí então é condicional do jeito que apareceu e reduzida porque não tinha a conjunção, ok? Então, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.